Dr. Marcelo Xavier, advogado de volta no Simples Assim para falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas ainda. Infidelidade é crime? Será? A questão é o seguinte: infidelidade, ela já faz muito tempo, ela deixou de ser crime, né? Foi um dia, então? Já foi um dia, tá? Mas o que acontece hoje? O que se está discutindo bastante hoje em processos envolvendo até divórcios, né? Essa questão da infidelidade é a indenização por danos morais. Ou seja, aquelas pessoas que foram traídas, ou seja, a parte que foi traída no relacionamento, ela tem a possibilidade de formular dentro do processo, dentro de um processo judicial, um pedido de indenização por danos morais. Ela pode ser chamada de vítima, nesse caso, não? Ela, de certa forma... A parte ofendida, a parte traída. De certa forma, ela é uma vítima, né? Porque ela teve aí uma ofensa moral, né? Ela teve uma ofensa à honra dela, honra subjetiva, ou seja, aquilo que ela pensa dela mesma, e a honra, em alguns casos, a honra objetiva, ou seja, o que os outros pensam dela. Nossa, então quer dizer, você não tem mais crime. Você pode perder dinheiro no caso de você sofrer um processo desse, no caso do traidor, né? Não quem foi traído. E normalmente, isso depende do juiz, né? Mas normalmente tem ganho de causa? Olha, o posicionamento do Poder Judiciário brasileiro, ele é um pouco dividido em relação a esse tema, tá? Alguns juízes entendem que esse pedido ele não é cabível, mas ele tem sido aceito quando? Em casos um pouco mais graves. Vou dar um exemplo muito comum, onde um pedido de indenização ele costuma ser acolhido pela justiça. Quando a mulher ela esconde do marido a real paternidade, ou seja, ela engravida de um amante, de um possível amante, mas sabe disso, que a criança não é do marido, mas diz para o marido que a criança é dela. Então o marido, depois do nascimento, descobre que ele não é o pai, né? Ele pode aí pedir, em alguns casos, uma desconstituição da paternidade dele, mas nesse caso ele pode formular um pedido de indenização por danos morais contra essa mulher. Esse é um exemplo muito comum, onde a indenização ela costuma ser fixada. Você falou da desconstituição da paternidade. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência? Acontece, eu já tive alguns casos onde o pai ele descobre que ele não é o genitor, ou seja, o pai biológico. Mas da próximo criança. Ao nascimento da criança ou mais tarde? Tudo depende, né? Depende do caso. O entendimento hoje que há, né, na jurisprudência brasileira quanto mais rápido você fizer o pedido, mais chances dele ser acolhido, e quanto menor o vínculo desenvolvido com o filho... Dano afetivo? Exatamente, porque é o seguinte, se já passou muito tempo, já se constituiu ali uma paternidade socioafetiva, ou seja, um vínculo socioafetivo com o filho, aí fica um pouco difícil você formular esse pedido. Então, na questão aí da infidelidade, as pessoas hoje podem ficar mais à vontade, que não dá mais cadeia, né? Teve um tempo que as pessoas iam mesmo para cadeia? Alguém foi preso? Será que foi? Não. E a julgamento? No caso, era uma previsão que acabou caindo em desuso, né? Então, por isso mesmo que foi afastada do ordenamento jurídico, mas não dá cadeia, mas pode dar um prejuízo financeiro, uma dor no bolso, né? É isso aí, gente. Aprendemos um pouquinho mais hoje com o Dr. Marcelo Xavier, que é advogado aqui em Ribeirão Preto. Um abraço para vocês. Obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês também. Até a próxima.